Viva Maria Imaculada, eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha, Palavras de Vida Eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje, Deus quer te salvar. Deus vai trazer para você palavras de salvação por meio do Evangelho. Quando o sacerdote, na Santa Missa, proclama o Santo Evangelho, ele diz palavra de salvação. E nós, o povo, a Assembleia, nós respondemos glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho, o Senhor nos salva. Por isso que a palavra Evangelho quer dizer boa nova. Mas, para que o Evangelho te salve, ou seja, para que o Evangelho te conduza a Jesus, é preciso que você seja um homem de boa vontade, uma mulher de boa vontade. Quando Jesus nasceu, os anjos disseram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus é o príncipe da paz. Quando ele ressuscitou e entrou no cenáculo, ele disse aos seus apóstolos, a paz esteja convosco. Ele é a nossa salvação, ele é a nossa paz. E ele deixou no Evangelho um canal direto de salvação, de paz para mim e para você. Neste sábado, dia 14 de janeiro, Deus quer te dar salvação. Deus quer te dar a paz. Deus quer te chamar a Ele, como chamou Mateus. Esse é o tema desse Evangelho de hoje. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 2, versículo de 13 a 17. A vocação de Mateus. Deixa o Senhor te salvar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus saiu de novo para perto do mar, e toda a multidão foi ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de arrecadação e disse-lhe, segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa e muitos cobradores de impostos e pecadores tomavam lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos, ele come com os publicanos e com gente de má vida. Ouvindo-os, Jesus replicou, os que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Naquele dia, Levi, que depois chamar-se-ia Mateus, ouviu a palavra de salvação, que dizia, segue-me. Queridos, o Evangelho de hoje começa dizendo que Jesus estava junto do mar. Saiu de novo Jesus para perto do mar e toda a multidão foi ter com ele. Nas Sagradas Escrituras, o mar representa a tribulação e o pecado. É por isso que quando Moisés sai do Egito com o povo de Deus, ele atravessa o mar vermelho a pé enxuto. Ou seja, representando que para entrar na vida eterna, vida eterna aqui que é simbolizada pela terra prometida, para entrar na vida eterna, para entrar na terra prometida, é preciso estar a pé enxuto no meio do mar. É preciso não se contaminar com o pecado. Moisés atravessa o mar vermelho a pé enxuto, 2 colunas de água, uma à sua direita, uma à sua esquerda, e Moisés e todo o povo de Deus atravessam o mar vermelho. Quando o faraó e o exército do faraó vai perseguir a Moisés, o mar se precipita sobre eles e o afoga. O mar é símbolo do pecado. O mar afogou, o mar conduziu o faraó à morte. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas Moisés, o justo, conduzindo o povo de Deus rumo à terra prometida, símbolo da vida eterna, atravessa o mar a pé enxuto. O mar é símbolo do pecado e da tribulação. Quantas vezes no mar revolto, no mar bravio,
a barca dos discípulos quase veio a naufragar. Pelo menos o Evangelho traz duas narrativas dessa. Jesus dormia na barca dos apóstolos e havia uma tempestade tremenda. As ondas se precipitavam sobre a barca e Jesus dormia sobre um travesseiro. E os apóstolos foram a Jesus e disseram: Senhor, não te importas que nós pereçamos? Jesus então se levanta e diz: cala-te, e o mar se cala. Em outra oportunidade, Jesus havia ficado orando no monte, no alto da montanha, e os apóstolos atravessaram o mar na sua barquinha. A Bíblia traz a palavra mar, mas a gente sabe que era o lago de Genezaré. E o autor sagrado faz questão de grafar a palavra mar, porque os judeus e os cristãos que lessem entenderiam que o mar representa a tribulação e o pecado. E a palavra vai dizer, o Evangelho vai dizer que ao atravessar o mar, pela terceira vigília da noite, houve um vento impetuoso, o mar estava revolto, eles temiam se afogar, temiam que a barquinha afundasse, e Jesus vem caminhando sobre as águas do mar, sobre a tribulação e o pecado. E ele diz: cessa vento, cala-te mar, e se faz calmaria. Então Jesus entra na barquinha. Nesse dia, foi a primeira vez que Jesus entrou na barquinha de Levi, na vida de Levi. A vida de Levi era um mar agitado, repleto de pecados, porque Levi era um publicano. O que era um publicano? A palavra publicano significa pecador público. Na verdade, Levi trabalhava na coletoria de impostos. Você sabe que o povo de Deus estava dominado pelos romanos. E os romanos tinham uma praxis. Quando eles dominavam o povo, eles cobravam impostos. Apesar que eles permitiam ainda que a cultura daquele povo permanecesse, eles taxavam impostos pesados para assim dominar econômica e politicamente o povo. E os publicanos, que trabalhavam na coletoria de impostos, eles tinham que ser pessoas daquele povo dominado. Assim também os romanos fizeram na Terra Santa. Ao dominar Jerusalém, ao dominar o povo de Deus, ao dominar Israel, eles colocaram israelitas, judeus, para cobrar impostos dos próprios judeus. E qual que é o pecado de Levi? O pecado é que comumente era uma praxis comum, dentre aqueles que cobravam impostos, cobrar mais do que o devido. Se eles deviam R$100, por exemplo, cobrava-se R$200. E assim R$100 ia para o império, ia para Roma, e os outros R$100 eles embolsavam. Assim os publicanos se tornavam homens muito ricos. Mas, em contrapartida, eles eram considerados traidores do povo de Deus. Por quê? Primeiro, porque trabalhavam para aqueles que dominavam sobre o povo de Deus. Segundo, porque eles exploravam e roubavam, como eu disse, extorquiam os seus próprios irmãos, seus próprios concidadãos. Assim os judeus tinham um tremendo ódio dos publicanos. E quanto mais os publicanos eram odiados, mais eles se afastavam do seu povo. Mais eles se afastavam do convívio social, e assim eles não participavam da sinagoga, não participavam dos sacrifícios, não participavam da vida de oração do povo de Israel. E assim eles iam mergulhando cada vez mais no pecado, cada vez mais no pecado, cada vez mais no pecado. Como alguém que está se afogando, e depois de beber muita água ele afunda, sobe novamente, tenta se debater, bebe água, afunda de novo, sobe novamente, tenta se salvar, não consegue, bebe água e afunda definitivamente. Vai se afundando, 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 afundando no mar, até morrer afogado pelo mar. Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Mateus já havia se afogado. Mateus já tinha mergulhado nesse mar de pecados e havia mergulhado fundo nesse mar de pecados. Hoje Jesus quer falar com você, que está mergulhando no mar de pecados. Você sabe, agora o Espírito Santo fala no seu coração. Qual é o pecado? Ou quais são os pecados, as situações que fizeram você mergulhar profundo no mar de pecado e de iniquidade? Querido, Jesus hoje não quer a sua condenação, mas Ele quer a sua salvação. Já comecei esse vídeo falando da salvação que vem de Deus, palavras de salvação. O Evangelho é para nossa salvação. Disse o Senhor no Evangelho de hoje: os que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar os justos. A palavra justo significa santo na Sagrada Escritura. Ele diz: não vim chamar os santos, mas os pecadores. Se você está em situação de pecado, a palavra do Evangelho é para você.
se você está mergulhado no pecado, afogado no pecado, no mar do pecado, essa palavra hoje é para você. Hoje Jesus estende para você a mão e fala a você, como ele disse a Mateus, segue-me. Sabe aquela pessoa que eu disse que estava se afogando? Hoje Jesus estende a mão para você que está se afogando no mar do pecado. Ele estende a mão. Segura na mão do Senhor. Segura na mão de Deus. Deixa Ele te salvar. Não permita que o mar do pecado te afogue. Basta você estender a mão a Deus e dizer, Senhor, salva-me. Como o cego de Jericó dizia, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Você que está vivendo em situação de pecado, peça perdão a Deus. Eu me confessei hoje. E tendo me confessado hoje, ainda assim preciso pedir a Deus misericórdia, salva-me, Senhor. Porque somos concupiscentes e a nossa carne nos conduz ao pecado. Existe em nós aquilo que a igreja chama de pecado original. Aqui foi perdoado pelo batismo, graças a Deus, mas ficou a consequência do pecado original, que é essa tendência para o mal. Todos nós cristãos precisamos de salvação. Todos nós cristãos precisamos estender a mão a Deus e dizer, Senhor, salva-me. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O nome Jesus, Yeshua em hebraico, significa Deus salva. Hoje, através desse vídeo, Ele quer te salvar. E Ele diz, segue-me, segue-me. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de arrecadação, no lugar do seu pecado, na sua situação de pecado, se afogando no seu mar. O posto de arrecadação era o mar de Levi, e era ali que ele se afogava. Viu Levi sentado no posto de arrecadação e disse-lhe, segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu. Hoje é dia de você se levantar da sua situação de pecado e seguir a Jesus. Ele quer fazer uma festa para você no céu. Em seguida, pôs-se à mesa em sua casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomavam lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Jesus faz uma festa com Levi, na casa de Levi, e com todos os outros pecadores que seguiram a Jesus. Eram numerosos os que o seguiam. Mateus não foi o único que se converteu nesse dia. Não foi o único publicano. O evangelho diz que eram numerosos. Naquele dia, convidou Jesus a Mateus para segui-lo. Levi, segue-me. Levi o seguiu. E com ele, muitos outros pecadores. Foram numerosos os que o seguiram. E houve uma festa. A palavra de Deus vai dizer que Deus faz festa. Deus faz festa para cada pecador que se converte. Há mais festa no céu por um justo que se converte do que por 1000 que não precisam de conversão. Ou melhor, há mais festa no céu por um pecador que se converte do que por 1000 justos que não precisam de conversão. Hoje tem uma festa marcada no céu. E para essa festa começar, Deus só espera que você atenda o seu convite. Que hoje Ele olha nos teus olhos e diz, segue-me, segue-me. Vamos fazer festa no céu hoje. Deus te abençoe e viva Marinão.